Irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é a diaconisa Rosana. Eu congrego na Cidade Ocidental, sou pastoreada pelo pastor Amadeu Júnior e eu quero desde já agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de poder falar da sua palavra. Quero agradecer ao meu pastor pela confiança, a nossa pastora presidente Loide Ramos e ao nosso pastor Gideon Júnior pela oportunidade e o privilégio de poder fazer parte desse projeto da leitura bíblica diária. Bom, irmãos, tivemos aqui uma importante e excelente introdução do livro de 1 Crônicas com meu pastor Amadeu Júnior. E vimos que o livro é dividido em períodos. Os capítulos 1 a 9 nos apresenta a genealogia de Israel e Judá, desde Adão até os que voltam do exílio da Babilônia, destacando então a sua continuidade com o Israel pós-exílico. O capítulo 10 especificamente vai relatar o fim de Saul. O capítulo 11 a 21, o foco é totalmente voltado sobre o reinado de Davi. E a partir do capítulo 22 ao capítulo 29, Davi ele vai definir ali o ritual, a liturgia do templo. Vimos anteriormente, na leitura dos livros de 2 Samuel e de 1 e 2 Reis, a respeito das mesmas histórias do período da monarquia, mas sobre um ponto de vista profético. E a partir daqui, nós não iremos rever uma mera repetição ou uma complementação histórica, mas os registros das mesmas histórias, porém sobre um ponto de vista espiritual e de um conceito divino das qualidades eternas da aliança davídica. Irmãos, o paralelo entre os livros de Samuel e Crônicas começa a partir do capítulo 10, que relaciona a questão da batalha fatal em Gilboa. E os detalhes da história desse capítulo parecem ser inseridos apenas para introduzir a narrativa da razão da rejeição de Saul e da transferência do reino para Davi. Todo o primeiro relato do reinado de Saul, por exemplo, se estende de 1 Samuel, capítulo 8, ao capítulo 31. Mas em 1 Crônicas, o cronista ignora o reinado de Saul e traz apenas um único capítulo que trata detalhadamente de sua morte e os motivos dela, que inclusive nós tivemos aqui o privilégio de ouvir essa rica leitura comentada pela nossa amada pastora Socorro, no capítulo 31 de 1 Samuel. Especificamente, o capítulo 10 vai narrar o trágico fim do reinado de Saul. Essa descrição explícita de sua morte fornece um claro contraste com o futuro reinado próspero de Davi, que é retratado detalhadamente nos próximos capítulos. O capítulo 10 de 1 Crônicas, do versículo 1 ao 7, vai narrar a queda e a morte de Saul de uma perspectiva divina. Demonstra como as ações de Saul levaram à sua morte trágica. A desobediência de Saul aos mandamentos de Deus, voltando-se para a feitiçaria e a recusa em se arrepender, o levaram a ser rejeitado como rei. Essa descrição vívida serve como um aviso sobre as graves consequências de se desviar do caminho de Deus. Após a batalha com os filisteus no Monte Gilboa, Saul e seus filhos são derrotados e mortos. Os trágicos detalhes da morte de Saul revelam seu estado desesperador e a extensão do seu declínio. O relato foi concluído com os cidadãos de Jabes de Gileade, reivindicando ali o corpo de Saul para um enterro adequado em suas terras, em gratidão a Saul pela libertação anterior de sua cidade. Isso enfatiza ainda mais a tragédia da história de Saul, outrora um libertador heróico, e a desobediência de Saul o levou a um suicídio desesperador e solitário no campo de batalha. Do versículo 8 ao 14, nós testemunhamos aqui a contravenção de Saul à vontade de Deus, que levou ao seu trágico fim. Como líder divinamente designado, esperava-se que Saul defendesse e honrasse a vontade de Deus em todas as coisas. Mas, em vez disso,
ele violou intencionalmente as expectativas divinas. As suas ações trouxeram devastação não apenas para si mesmo, mas também para as pessoas que ele liderava. Um tema fundamental revelado nessa passagem são as consequências desastrosas da desobediência, especialmente naqueles designados para cargos divinos. As principais características dessa violação é a desobediência de Saul a uma ordem direta de Deus. O Senhor havia ordenado a Saul que destruísse completamente os amalequitas, mas Saul escolheu poupar seu rei, Agag, e tomou para si o melhor do seu gado. Vimos lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9. Essa desobediência é uma clara violação das instruções divinas e simboliza a rejeição de Saul à vontade de Deus. Depois vimos o desespero de Saul em buscar o conselho de uma médium, em vez de buscar a Deus. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. Este ato marca o completo descarrilamento de sua jornada espiritual, mostrando seu flagrante desafio à autoridade e à lei de Deus. Irmãos, aqui no capítulo 10, nós podemos ter a seguinte conclusão. A vida de Saul é um conto de advertência, não apenas sobre os perigos da desobediência, mas também sobre o potencial de restauração por meio do arrependimento. A morte de Saul criou um vácuo de poder que somente Davi foi ungido e preparado por Deus para preencher. Amém?